Olá, bem-vindo. Essa é uma videoaula da disciplina de máquinas de fluxo do curso de Engenharia Mecânica da UFJM. Nessa aula, a gente vai tentar definir o que a gente chama de triângulo de velocidades das máquinas de fluxo. Essa aula vai ser dividida em duas partes. Então, nessa primeira parte, a gente vai tentar entender por que a gente precisa estudar esse triângulo de velocidades, o que é que ele significa, no fim das contas, para que serve esse triângulo de velocidades. E na segunda parte, formalmente, a gente vai definir o triângulo de velocidades. A gente vai fazer a demonstração da equação que chega ao triângulo de velocidades, ok? Então, vamos lá. Então, o triângulo de velocidades, ele é uma equação vetorial. Então, na verdade, ele é uma soma de vetores. Então, já adiantando, esse é o triângulo de velocidades. O vetor C é igual ao vetor W mais o vetor U. Então, o triângulo de velocidades é uma soma de vetores. Agora, por que a gente chama ele de triângulo de velocidades? Ele tem esse nome porque, como ele se trata de uma soma de vetores, a gente pode representar essa soma de vetores também graficamente, pela regra do paralelogramo. Então, representando graficamente essa soma, a gente tem aqui um vetor U, um vetor W, um vetor U, o vetor W, e essa soma do vetor U mais o vetor W, a gente pode representar graficamente, traçando aqui, ou pelo menos tentando traçar uma reta paralela ao vetor U, outra reta paralela ao vetor W, e o vetor C vai ser o vetor ligando a origem até a interseção dessas duas retas. Essa representação gráfica também pode ser feita de outra forma, basicamente transladando esse vetor W para essa posição aqui. Então, a gente vai ter aqui um vetor U, o vetor W, o vetor W aqui, e o vetor C vai ser o vetor que liga a origem desse somatório desses dois vetores até a ponta do último vetor. Vou tentar fazer ele aqui. Isso aqui seria o vetor C. Então é por isso que essa soma de vetores é chamada de triângulo de velocidades, porque essa normalmente é a forma que a gente mais utiliza para representar essa soma de vetores. Esse triângulo aqui ele também vai dar origem a dois ângulos aqui, chamados de alfa e beta, que a gente vai ver posteriormente qual é o significado deles. Então é por isso que a gente chama essa equação aqui vetorial de triângulo de velocidades. Okay? Então o que é que representa esse triângulo de velocidades? Como o próprio nome já fala, esses vetores aqui são vetores de velocidade. E o triângulo de velocidades ele vai representar exatamente a velocidade de uma partícula de fluido enquanto ela escoa pelo rotor. Então, na medida que uma partícula de fluido se desloca aqui entre o canal das pás do rotor, ela se desloca com certa velocidade, e o triângulo de velocidades vai permitir a gente representar a velocidade dessa partícula. Então, essa mesma representação gráfica que a gente fez aqui, a gente vai conseguir fazer isso para uma partícula de fluido dentro do rotor. Então, por exemplo, aqui a gente pode ter a componente do vetor U, o vetor W, e o somatório desses dois vetores é exatamente o vetor C. Okay? Então, para qualquer ponto aqui dentro do rotor, a gente vai conseguir descrever a velocidade de uma partícula de fluido através do triângulo de velocidades. Posteriormente, a gente vai ver que o que vai mais interessar para a gente são os pontos exatamente na entrada do canal das pás do rotor e logo na saída do canal das pás do rotor. Okay? Então, o triângulo de velocidades é a representação gráfica da velocidade de uma partícula de fluido enquanto ela escoa pelo rotor. Por fim, por que é interessante a gente conhecer a velocidade de uma partícula de fluido enquanto ela se desloca lá dentro do rotor? A gente vai precisar definir essa velocidade, vai precisar calcular essa velocidade toda vez que a gente aplicar uma equação de conservação no rotor. Por exemplo, se a gente aplicar a conservação da massa, a equação de conservação da energia ou da quantidade de movimento no rotor, lá na equação vai existir um termo de velocidade e a gente vai precisar determinar essa velocidade. Por exemplo, na equação de conservação da massa, escrita aqui já de uma forma um pouco mais simplificada, aparece lá a velocidade e a gente vai precisar então calcular essa velocidade. Nas próximas aulas a gente vai aplicar aqui no rotor, por exemplo, a equação de conservação da quantidade de movimento angular para conseguir determinar qual é a energia trocada entre fluido e rotor, o quanto de energia esse rotor transfere para o fluido ou vice-versa. E nessa equação vão aparecer uns termos de velocidade e aí a gente vai precisar utilizar o triângulo de velocidades na equação. Okay? O triângulo de velocidades ele também é uma forma simples de a gente ver a influência
de alguns parâmetros construtivos do rotor ou parâmetros de operação da máquina no escoamento do fluido, né? Por exemplo, a partir desse triângulo de velocidades aqui, com velocidade U, C e W, por exemplo, eu consigo ver que se eu fizer uma alteração aqui nesse vetor C, eu consigo ver que essa alteração modifica, consequentemente ela vai modificar esse meu vetor W e os ângulos formados aqui entre os vetores, né? Essa modificação do triângulo de velocidades que eu representei aqui, ela ocorre exatamente quando o fluido escoa desse ponto aqui, fora das partes do rotor, para esse ponto imediatamente dentro do canal das partes do rotor, né? E aí, pelo triângulo de velocidades, eu consigo ver que a alteração de qualquer um desses vetores ou ângulos aqui do triângulo de velocidades, ele tem consequência nos outros vetores, né? Posteriormente, quando a gente definir o triângulo de velocidades, a gente vai ver que esses vetores vão estar ligados, esses vetores e esses ângulos, eles vão estar ligados a parâmetros de operação da máquina ou parâmetros construtivos do rotor, né? Por exemplo, como esse ângulo formado aqui pela pá do rotor, ou, por exemplo, o vetor U, a gente vai ver que ele vai estar ligado à rotação da máquina e por aí vai. Então é por isso que a gente estuda o triângulo de velocidades. Então, sempre que você estudar o rotor de uma máquina de fluxo, seja bomba, ventilador, turbina hidráulica, turbina a vapor ou turbinas a gás, turbinas eólicas também, esse triângulo de velocidades vai aparecer. Então esse vídeo fica por aqui, e aí no próximo vídeo a gente vai chegar na equação aqui do triângulo de velocidades e entender o significado físico de cada vetor desse, beleza? Obrigado.